Vendedor UFC é aquele que finaliza, ele não fica apenas numa informação, sabe? O cliente chega na loja e ele começa a olhar o cliente já pensando os passos, como fazer para chegar à conclusão. Ele solucionar o problema do cliente, porque uma venda nada mais é do que você trazer a solução para uma necessidade do cliente. E se o cliente não tem uma necessidade, você precisa criar essa necessidade, um desejo, né? E aí você vai conduzindo a conversa, a dança, é como se fosse uma venda, é como se fosse uma dança de salão, e você conduz esse cliente para um fechamento. Então pode ser colocado um vendedor UFC. Eu aprendi isso numa matéria de um estudo que eu fiz, e um professor muito querido, ele falou sobre que no teu profissional você precisa ser um profissional UFC, aquele que finaliza. E eu vejo isso na área da venda, uma grande necessidade das pessoas eles apenas informam. A grande maioria, eles não estão, o cérebro dele não está ali naquele momento, sabe? Ele está disperso. Se o cliente falou de chuva, a mente dele vai lá para a chuva. Se o cliente falou de futebol, a mente dele vai junto. Ele não fica ali observando as brechas que ele pode usar a técnica para finalizar. Então, na minha opinião, o vendedor UFC é esse que te espera o momento certo, o ataque perfeito para finalizar. O gatilho mental, é a hora de você usar o seu arsenal, o cliente ele deixa a brecha. Então, quando você não está presente, você não está com o cérebro ali atento, você muitas vezes passa despercebido o momento certo de fechamento. Então, na minha opinião, falta muita gente fazer isso, muitos vendedores. Eu digo, o médico é um vendedor, o advogado é um vendedor. Eu digo, esse profissional que vende o produto ou o serviço dele, ele precisa ser um profissional UFC, que finaliza. É o momento, agora, é a hora. Se passar aqui, perdi. Né? Então, ter esse entendimento vai sempre colocar você em destaque. Você vai ser um profissional de destaque, né? De alta performance. O que é alta performance? Eu entendo assim, Diogo, que muitas pessoas, devido às crenças que as pessoas têm, vamos trazer isso lá da infância, o autoconhecimento ensina muito isso, tá? Muito em alta, para quem estuda autoconhecimento vai ouvir falar muito a palavra crença. Então existem dois tipos de crença, né? A limitantes e a fortalecedora. Crenças limitantes é aquela que te impede de avançar. Eu não posso, eu não consigo, eu tenho medo. Você está limitado. E a fortalecedora é aquela que você não vai dar certo, eu acredito. Se eu não sei, onde é que eu faço? Com o que eu faço? Com quem que eu falo? O que eu estudo para aprender isso? Entendeu? Então, o vendedor, o profissional que vai se tornar um profissional de alta performance é esse que diz o seguinte, cara, vai dar certo. Deu certo para o Zezinho, vai dar certo para mim. Como é que eu faço? Se eu não tenho a ferramenta certa, aonde eu compro essa ferramenta? Onde é que tem essa ferramenta? Ele está sempre preocupado em melhorar, até para ele poder atender melhor. Você observa o atleta de alta performance, o percurso dele, ele perdeu, não, da próxima vez a gente acerta, não é isso? Ele não desiste, ele não joga a toalha, ele diz, não, nunca mais eu vou voltar em campo. Não, ele fala assim, não, desempenhamos bem, mas na próxima a gente vai resolver. Ele está sempre procurando a alta performance. Então, se o vendedor, se o profissional se preocupar em buscar a alta performance, e como é que se busca a alta performance? Eliminando as crenças limitantes e fortalecendo as crenças fortalecedoras. Buscando ferramentas para melhorar o seu desempenho. Isso vai te conduzir, vai te empurrar para ser um vendedor, um profissional de alta performance. Aí entra o vendedor UFC. Você precisa finalizar.